noite a todos. Que a paz do meu querido Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, nos dando força, determinação e coragem para prosseguir na nossa jornada, na nossa caminhada. Obrigado, Pai amado, por mais uma vez estarmos aqui unidos e reunidos em seu nome, para mais uma noite de estudo dessa doutrina de amor, das suas palavras de vida eterna, dos seus ensinamentos, e que possamos usufruir desses ensinamentos que nos deixa na noite de hoje. E esses ensinamentos possam ser para cada um de nós como uma bússola nos guiar cada vez mais para frente e para o alto em seu nome. Sustenta nossa fé, apacenta o nosso coração e abra nossa mente. Obrigado, Senhor, por permitir-nos sermos trabalhadores da sua seara de amor. Permita que possamos dar por início a nossa reunião de estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos, queridos irmãos no Ideal Espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos nessa noite para mais um estudo que estaremos trazendo para as nossas considerações de todos. E o estudo da noite de hoje, que estaremos trazendo para as nossas considerações, é Pensamento e Vontade, do livro Pensamento e Vida, capítulo 2. E vamos começar a conversar o que é pensamento e vontade. O pensamento são atributos do espírito imortal. Pensamento, sentimento, inteligência e vontade. O pensamento, sentimento, inteligência e vontade são atributos do espírito imortal que somos nós. Ao reencarnarmos, já trazemos, desde o princípio, lá da criação que Cristo nos criou, que Deus nos criou, Deus deu a vida, já trazemos o pensamento, o sentimento, a inteligência e a vontade, que são atributos do espírito imortal. A vontade, ela engloba o pensamento, o sentimento e a inteligência. Sem a vontade, nós não conseguimos absolutamente nada. Então, esse estudo da noite de hoje, ele é um estudo que nos traz reflexões profundas sobre sobre o que nós pensamos, o que pode acontecer com os nossos pensamentos, as atitudes que nós vamos tomar. Então, o pensamento, ele é criador. Ele não atua somente influenciando os nossos semelhantes, para o bem ou para o mal. Então, o nosso pensamento, ele não atua influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ele atua principalmente em nós. Ele gera as nossas palavras, as nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Ou seja, é o pensamento. Ele gera as palavras, as nossas ações, e com ele construímos dia a dia, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Só depende exclusivamente de nós, pelo nosso livre-arbítrio, a nossa caminhada. Então, na pergunta 457, Kardec formula
aos espíritos de luz, aos espíritos da verdade. Podem os, pergunta 457 do Livro dos Espíritos, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Kardec era danado, né? Pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta do plano espiritual: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, nós temos do nosso lado uma nuvem invisível de espíritos que se encontra ao nosso derredor. Porque se a morte não existe, a vida continua. Não. Isso é uma certeza absoluta. Não é apenas o acreditar. Então, aqueles que partiram, voltaram à pátria espiritual, a verdadeira pátria, continuam vivos, íntegros, e se aproximam de nós pelo processo de sintonia espiritual, né? Pelo processo de atração. Então, muitas vezes chega a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmo, ou seja, não adianta ocultar o que nós pensamos do nosso íntimo. Nós temos uma nuvem invisível de pessoas ao nosso redor. Aí eu vou fazer isso, ninguém vai descobrir. Encarnado. Que desencarnado, todo mundo está conhecendo as nossas posturas, as nossas condições. Na pergunta 459, Kardec volta de novo e perguntar. E essa pergunta é uma pergunta clássica de Kardec. Influencia os espíritos e os nossos pensamentos e nossos atos? Olha só. Influencia os espíritos e nossos pensamentos e nossos atos? E a resposta é muito mais que vós podeis imaginar. Influem a tal ponto que de ordinários, ordinária é a palavra naquela época era importante, são eles que vos dirigem. Eu completo. São eles que dirigem os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos atos e as nossas ações. Né? Então, esses espíritos dirigem muito mais do que nós podemos imaginar. Eles influenciam em nós de tal ponto que são eles que nos dirigem. Vamos por lá. Depende da nosso posicionamento, depende da nossa postura, depende das nossas escolhas, ou seja, do nosso livre-arbítrio para o que nós queremos para nós. Então, na realidade, nós modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Esses pensamentos, eles produzem imagens que se imprimem na nossa matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então, esses pensamentos se impregnam na nossa imagem. São formas de pensamentos. Né? Então, na realidade, voltamos, modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. O Emmanuel, e nós vamos falar isso o tempo todo aqui, e já vem falando há algum tempo atrás nos outros estudos. O Emmanuel nos fala que somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. E a nossa querida Joana de Ângeles nos traz: atraímos para nós o que aparentemente desejamos libertar. Ou seja, há um conjunto de informações do Emmanuel com a nossa querida Joana de Ângeles. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Atraímos para nós
aquilo que aparentemente desejamos nos libertar. Pelo pensamento. Então, esses pensamentos produzem formas e imagens que se impregnam na nossa matéria sutil do corpo, de que o corpo fluídico é composto. Então, assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de fórmulas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. Então, somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Porque nós vamos criar, né, essas fórmulas frívolas ou austeras, graciosas, bonitas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. Só depende de quem? Exclusivamente dos nossos pensamentos, de nós. Então, aí o que acontece? Quando dessas formas graciosas, terríveis, grosseiras ou sublimes, a alma se enobrece, embeleza, ou ela cria uma atmosfera ruim, de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama nossa interior, ela aviva-se, brilha ou obscurece. Então, depende de quem? Exclusivamente de nós. O pensamento, ele nos traz reflexões, né, imensas. A vibração. Né? Por isso que todos os livros, vários espíritos, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, Sheila, Bezerra de Menezes, esses espíritos todos nos trazem, né, reflexões profundas sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento. Tem que fazer a higiene mental, higienização mental do nosso pensamento. Porque senão nós criamos as fórmulas frívolas ou graciosas, terríveis, grosseiras, sublimes. Só depende daquilo que nós estamos pensando. Somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. Né? Porque criamos as psicosferas ao nosso derredor. Então, o que nós queremos para nós? Esse momento que nós estamos atravessando, de momento de dor, de perda de entes queridos, de perda de amigos, de choro e ranger de dentes, né? Pela nossa forma, né, que nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo, nos encontramos enclausurados, fomos obrigados a nos isolar socialmente, ficamos dentro das nossas casas, prisioneiros, entre aspas, para nos cuidar e cuidar do próximo. E é justamente aí que começam-se os grandes problemas desse isolamento social. Que a maioria das pessoas não tem essa preparação. É dificílimo isso. Nós sermos tirados daquele convívio social nosso, e nós latinos, então, né,
Nós adoramos nos abraçar, estarmos juntos, conviver, diferente dos povos europeus, americanos, né? Bem diferente. O latino é essa maravilha de contágio humano, né? E de repente ele se encontra isolado. E o que está acontecendo com esse isolamento, muitas das pessoas não suportam, né? E começam a ter problemas sérios de saúde mental. Tanto é que os processos de depressão têm crescido muito. Porque os processos depressivos são processos, a maioria, obsessivos. Hoje, no planeta, já são 350 milhões de depressivos no mundo, dados da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, 350 milhões que possuem depressão e não sabem que são depressivos. Isso é um estudo para uma outra situação que vamos trazer em alguns estudos à frente. Aqueles que têm depressão e não sabem que têm, é 3 vezes maior. Ou seja, estão falando em 750 milhões, com mais 300, estamos falando, 3 vezes mais, estamos falando de 1,050 milhões de pessoas, 1,050 milhões de pessoas, 1,4 bilhões de pessoas que são depressivos, estão em processos depressivos muito grandes. E a maioria do processo depressivo, se não cuidado, leva ao suicídio. Então, esse processo de pandemia que nós estamos vivenciando hoje, ele cria justamente isso dentro de nós, se não policiarmos os nossos pensamentos. Mas como, Orlando? Policiando com coisas, se estamos isolados, não temos o que fazer, vamos criar situações mentais para o nosso bem-estar. Porque se nós ficarmos isolados, que já estamos, a maioria daqueles que não saem de casa, né? E começamos a pensar nesse estado que nós estamos vivenciando, entrarmos em tristeza, entrarmos no ócio, né? Que qualidade de espíritos nós estaremos atraindo para nós? É a pergunta. Ora, se nós começarmos em profunda tristeza, na agonia, na afasia, na tristeza, na melancolia, que nível de espíritos nós estamos trazendo para nós, para o nosso próprio lar? Eu sempre brinco, estamos trazendo Sheila, André Luiz, Bezerra de Menezes? Obviamente que não. Nós estamos atraindo espíritos que se encontram na mesma faixa vibracional que nós estamos encontrando dentro do nosso lar. Isolados. E se aproximam de nós. São obsessores? Não. Se aconchegaram a nós pela forma pensamento, pela atração, pelo processo de sintonia. E nós trazemos esses irmãos doentes também da alma que se encontram na parte espiritual. Porque a morte não termina com nada. O túmulo não encerra nada. Nós continuamos pleno ao desencarnar. Com as nossas doenças, continuamos doentes no plano espiritual. Se fumamos aqui, fumamos lá. Bebemos aqui, bebemos lá. O estado vibratório é o mesmo.
Então, se nós nos encontramos nesse estado de isolamento e pensando realmente que nós estamos infelizes, né, começar a sintonizar com esses processos, nós vamos trazer para nós situações muito complicadas e vamos adoecer. Né? Então, ou tomamos a decisão de modificar, já que estamos, vamos tentar nos harmonizar. Como? Com várias coisas. Dando atenção aos amigos pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp, começando a interagir. Hoje a internet está aí, nos possibilita estar conversando aqui com todo o Brasil, com todo mundo. Olha que fantástico. Né? Então, ninguém está só. Então, é um momento crucial que nós temos que ter realmente essa possibilidade de não atrairmos para nós. Nós temos que fazer a higiene nossa mental ao longo da caminhada. Colocar bons filmes, participar de eventos, né, que nos traz alegria, interagir com a nossa família pelo celular, pelo WhatsApp, por vídeo, partilhar de estudos, né? Ou seja, acrescentar no nosso tempo que estamos sozinhos, numa situação muito mais diferente que nos encontramos, né? Então, só depende exclusivamente de nós, que nós queremos para nós. E essa pandemia, ela vem justamente, né, mexer com a nossa saúde mental. É por isso que nós trouxemos hoje justamente esse pequeno estudo. Então, nós, segundo o que nós queremos, a atmosfera que nós criamos, nós vamos acender a nossa chama interior ou vamos obscurecê-la totalmente. Só depende de nós. Ou seja, as nossas vibrações do nosso pensamento, das nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam do nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as nossas tendências do ser. Ou seja, nós temos que atrair para nós esses elementos para expulsar esses pensamentos negativos que trazemos para nós. Só pensamento negativo. Né? E quando entrar nesse processo de sintonia que nós nos encontramos, a grande maioria hoje se encontra nesse estado, né? Qual é a terapia? A fé, a prece. Então, se nós meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, o nosso ser impregna-se pouco a pouco da qualidade dos nossos pensamentos. Então, é higiene mental, higienização que temos que fazer para trazer uma saúde ao nosso bem-estar mental. Se nós meditarmos em assuntos elevados, na meditação, em várias terapias, utilizando técnica da yoga, tai chi chuan, né? Leituras edificantes, né? Nós aumentamos nosso estado vibracional. Né? É o processo da sintonia espiritual. Nós elevamos a nossa frequência. E elevando a frequência,
nós tiramos esses pensamentos ruins que podem se aproximar de nós. Porque nós vamos ter que nos blindar. Temos que nos blindar. Então, é por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. É a prece. Então, esse diálogo que nós temos através da prece, com o ser e com a causa, o influxo do alto invade-nos e nos desperta sentimentos novos. Ou seja, só depende exclusivamente de nós. Né? Então, é a fé, é a prece, é a possibilidade infinita que nós temos de nos conduzir meditando em assuntos. Ora, eu sempre brinco. Num processo desse, vamos voltar, que nós atravessamos de isolamento social. Estamos na nossa casa sozinhos, ou com a nossa querida esposa ou esposo. Aí vamos assistir, querida, vamos assistir um filme hoje para relaxarmos. Qual é o filme, querido, que você quer assistir comigo? O Massacre da Serra Elétrica. Massacre da Serra Elétrica. Aí bota aquela televisão imensa, aquele filme bem light, tranquilo, né? Aquele filme com sangue correndo, cabeças decepadas, aquela tranquilidade, serenidade maravilhosa. Estamos eu e a minha querida esposa. A pergunta que não nos deixa calar é a seguinte: que nível de espíritos nós estamos atraindo para o nosso lar naquele momento, daquele filme dali? Ah, mas Orlando, é um filme de passatempo. Ok, é passatempo. Mas nós não precisamos trazer a violência para o nosso próprio lar. Porque o lar representa para nós o quê? O celeiro de bênção. O nosso castelo de paz. Entramos com um filme desse e atraímos que nível de espíritos que estão vibrando ali com aquela situação. Os espíritos estão vibrando com aquela faixa de sintonia espiritual que nós estamos vibrando. Aí, quando acaba aquele filme maravilhoso, nós vamos dormir. E que tipo de sono, de ambiente, de psicosfera que nós criamos para nosso lar, dentro da nossa casa, ou nosso interior? Que tipo de sonhos, de desdobramento, nós vamos ter na hora de deitar para dormir? Vamos ser levados a regiões, às vezes, complicadas, difíceis. Temos pesadelos horríveis. Acordamos assustadiços. Né? Porque não fizemos a higiene deveríamos mental ter feita conosco. Isso não é só no processo de isolamento social, não. Em todos os momentos. Essas interferências que vêm. Então, nós temos que sim, nesse principal momento que nós estamos atuando e vivenciando, é tentar nos harmonizar cada vez mais pelo pensamento. Então, a oração, a comunhão do pensamento com o universo espiritual é divina. É o esforço da alma para a beleza e para as verdades eternas. Isso dito por nosso querido Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Agora, se ao contrário, o que nós falamos,
o nosso pensamento inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que nós vamos criar, elas sucedem, se acumulam em nosso corpo, o corpo fluídico. E os interberecem, né? Ou seja, o nosso corpo fluídico se escurece, fica denso, né? Então, atraímos esses espíritos, como já dizemos, porque vibramos, pensamos, desejamos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, pelo desamor, pela violência. Criam essas imagens que se sucedem ao nosso redor e se acumulam em nosso corpo fluídico. É simples assim. E nós nos apercebemos disso, né? E aí começamos a ficar doentes. Então, por isso, cria um invólucro povoado das mais disparadas formas. Nós criamos. Seu espírito é como habitação, fica franca e aberta a todos que passam. Pelo pensamento nós abrimos. É como aquela estação de televisão, quando sintonizamos num canal. O que nós queremos sintonizar? Boas coisas ou coisas ruins? Frivolidades ou coisas que possam nos fazer crescer espiritualmente e mentalmente? Depende de nós, né? Por isso que o Emmanuel fala, somos o que pensamos, sofremos o que desejamos. E a Joana nos traz, atraímos para nós o que aparentemente desejando libertar. Ou seja, abrimos o nosso leque do nosso pensamento, ele fica aberto como habitação franca para todo mundo entrar. Agora, quem tem que fechar a porta? Somos nós. Fazendo a nossa higiene mental do que nós queremos para nós. Então, assim podemos fazer em nós a luz ou a sombra. O Cristo Jesus nos fala, brilhe a vossa luz. Mas se não fizermos isso, vai brilhar a nossa sombra, o nosso lado sombra, né? Então, somos o que pensamos, com a condição, se pensarmos com força, vontade e persistência. Ou seja, nós temos que pensar para nossas melhoras, pensarmos com força, vontade e persistência. Então, os raios do bem e as sombras do mal, elas se confundem num caos perpétuo. É um combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Não é assim? Porque o nosso elo de desequilíbrio justamente são as paixões materiais. E é justamente dentro dessas paixões materiais que nós criamos as nossas problemáticas ao longo do caminho. Porque nós estamos ligados ainda, o terra a terra, a nível material. Nós não queremos abrir mão de absolutamente nada. Eu sempre digo, crescemos muito pouco em 2020 anos do advento do Cristo. Quando pedi a reforma moral nossa, reforma íntima nossa, do homem velho para o homem novo. Né? Aquele homem arrogante, prepotente, egoísta, vaidoso, orgulhoso, tudo que nós vamos falando todas as vezes. O Orlando é repetitivo, só repetitivo às vezes. Né? Para ver se nós conseguimos compreender isso, a cada um de nós. Eu estou falando para mim, não estou falando para vocês não. Isso é para mim. Porque o primeiro a ouvir o que eu estou falando sou eu. Né? Que meu ouvido está colado na minha boquinha. Colado à boca. Então eu sou o primeiro a ouvir. Então nós temos que fazer esse esforço tremendo de combater. É um combate incessante. É combater o bom combate que o Cristo nos
nos chama, né, desse homem arrogante, prepotente, egoísta, vaidoso, orgulhoso, e mudamos muito pouco ao longo da nossa caminhada. Então, fazemos sombra ou fazemos a luz. E quase sempre a sombra sai vitoriosa. Porque ainda não conseguimos analisar e pensar que nós somos um espírito num corpo. Né? Porque esse corpinho daqui, quando morrer, acabou. Mas o espírito é imortal. A habitação nossa, justamente do espírito, é nesse corpinho daqui que nós vamos adentrar esse planeta para aparar as nossas arestas do ontem. Né? Então, mas é uma briga incessante. Quando viemos cheio de sonhos, cheio de situações do outro lado, fazemos 1000 planos. E como adentramos ao corpo, o espírito adentra ao corpo, reencarna, ele se esquece dos compromissos que pediu, implorou para reencarnar, para se melhorar. Aí as paixões, né, se agregam. Digo as paixões de todos os valores, as paixões materiais, do dinheiro, da fama, da fortuna, do poder, do vício, né, de todas as mazelas, da soberba. Né? Tudo isso se a senhora de nós e nós criamos o estado de sombra dentro de nós. Né? Porque não contemplamos ainda o espírito. Porque o espírito, quem está doente é o espírito, não é o corpo. Então, a hora que nós elevamos o nosso padrão vibratório, nós começamos a nos melhorar. Pelo nosso pensamento. Só depende de nós. Então, antes de tudo, é preciso aprender a fiscalizar os nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhe uma direção determinada com fim nobre e digno. Depende de quem? De quem? Exclusivamente de nós. Nós temos que aprender a fiscalizar que tipo de pensamento está entrando em nós. Né? Eu não quero isso mais. São decisões nossas. Então, que tipo de pensamento nós estamos recebendo? Eu estou alegre, contente, feliz. De repente começa a me bater uma tristeza profunda. Não sei de onde vem, não tenho sentido para aquela tristeza. E eu começo a chorar. Esse pensamento que entra é nosso? Não. Se nós estamos bem, sem motivo nenhum aparente para entrarmos naquele estado de tristeza profunda, obviamente, opa, por que eu estou assim? Então, qual é o lenitivo que nós temos? É a prece. Entramos em prece. Pedimos socorro aos luzeiros queridos, os nossos anjos guardiães, anjos de guarda, guia protetor, dê um nome que quiserem, estão do nosso lado o tempo todo, né? Nos intuindo, torcendo por nós. Mas nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então as escolhas são nossas. Então nós temos que aprender a fiscalizar o que está chegando para nós, de bom ou de ruim. Chegou de ruim, tem que separar. Nós temos que disciplinar o nosso pensamento em uma direção, com fim nobre e digno. Então, todavia, se os nossos atos são bons e os nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem. Não é verdade? Se os atos são bons e os nossos pensamentos são maus, haverá apenas uma falsa aparência do bem. E vão continuar a fazer em nós o mal, cujas influências mais cedo ou mais tarde derramar-se-ão
fatalmente sobre as nossas vidas. Quantas pessoas, né, aparentemente são boas, parecem boas, e o pensamento é muito mau, que não conseguimos, né? Então, aí há apenas uma falsa aparência do bem. E continuaremos a fazer o mal em nós próprios. Quem atraímos para nós com essas atitudes, né? Com essas influências? Mais cedo ou mais tarde vai derramar em nossas vidas em situações muito complicadas, né? Então, é a forma de pensamento. Então, por que meio nós podemos, né, evitar, né, policiar, fiscalizar os pensamentos, a nossa modificação? Então depende exclusivamente de nós. Nós estamos envolvidos numa imensa nuvem de espíritos ao nosso redor, bons ou maus. Depende das nossas escolhas. Depende do padrão vibratório que nós queremos. Aumentando o nosso padrão vibratório através do amor, através do bem, de objetivos concretos, da caridade, da doação, tantas outras formas de espalharmos o bem. Nós vamos criando e vamos aumentando o nosso patamar vibratório, né, nesse processo. E evitamos que espíritos que não se coadunam com o nosso pensamento se afastem. Por que existe o mal? O mal existe pela ausência do bem. Porque o bem, ele é tímido. A hora que o bem se superplanta, né, ele toma força, coragem, se lança, o mal fica tímido. Então o mal existe pela ausência do bem. Então brilhe a vossa luz, brilhe a nossa luz interior. Depende de nós, de mais ninguém. Então, por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Qual o meio que nós temos para pôr em movimento essas potências internas que nós temos lá? Brilhe a vossa luz. E para orientar para um ideal elevado. É pela vontade. Só vamos pôr em movimento essas potências humanas pela nossa vontade de querer, que é atributo. Então, os usos persistentes, tenazes dessa faculdade soberana, que é a vontade, permite-nos a modificar a nossa natureza. Eu não faço mais isso. Ou seja, vencendo todos os obstáculos, dominando a matéria, a doença e a morte. É a vontade. Então, os usos persistentes, tenazes, dessa faculdade soberana que é a vontade, permite-nos modificar a nossa natureza. Ou seja, vencendo todos os obstáculos, dominando a matéria, a doença e a morte. Só depende de nós, é a vontade. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. É a vontade. Eu não quero mais isso. A vontade é a maior potência, é a maior de todas as potências da alma, é a vontade. Por isso que é atributo
E ela engloba pensamento, sentimento e inteligência. É a vontade. Que sem a vontade, nós não conquistamos, não conseguimos nada sem a vontade. Eu não quero mais isso. Eu não quero isso para a minha vida. Mais. E rompemos. A hora que tomamos a decisão de não querer, eu estou sentindo. Eu não faço mais isso. Eu, não sou exemplo de nada, você coloca aqui, não sou referência de nada. Mas o que acontece conosco, temos que trazer às vezes a baila, né? Para que possa servir para outros, de repente, as nossas experiências, né? Mas não sou exemplo de nada, nem referência de nada. Eu fumei durante de 18 a 38 anos. Eu fumava 1,5 maço por dia. Me casei fumando. Me casei com 27 anos de idade. Na minha época, a esposa fumava. A minha esposa. E fumei de 18 a 38 anos. Com 38 anos de idade, eu fumava 1,5 maço por dia. Com 38 anos de idade, e já era espírita. Já tinha conhecimento, me casei em 78, e em 78 me tornei espírita. Em Salvador, pela mão, que morei lá há 10 anos, pela mão de Divaldo Pereira Franco, dentro da Mansão do Caminho, nada mais, nada menos, né? Fui levado a essa doutrina de amor. E a partir dali, eu sabia dos meus comprometimentos, mas mesmo assim continuei fumando 10 anos, o livre-arbítrio. Mas eu não tinha vida sedentária, fazia esporte, fazia tudo. A minha esposa continuava fumando comigo. Com 38 anos de idade, eu falei assim, chega, acabou, não vou fumar mais. Peguei o cigarro e fiz assim, pum, joguei o cigarro fora. Cheguei para minha esposa e falei, parei de fumar, me dá um cigarro. Aí ela, naquela atitude das nossas esposas queridas, você não é homem para isso. Aí desafiou o homem que tinha dentro de mim. Eu falei, eu parei de fumar. Eu sempre disse para você, a hora que eu falasse isso, jamais voltaria a fumar nessa reencarnação. Pois bem, no terceiro dia eu tinha uma festa, um clube, e passei o dia todo fora. Encontrei com meu irmão, que tinha parado de fumar há 6 meses, a minha cunhada e a minha esposa na época, dentro do clube. Quando eu entrei no clube, eu senti mal, que o clube todo fumava em cima de mim. Terceiro dia, eu já fiquei agoniado com aquele cheiro. Como é que pode isso? Porque eu liguei o departamento da vontade. Aí, quando eu sentei na mesa, eu me lembro isso até hoje, isso tem 30, eu parei com 38, eu sou um garoto de 69, sempre tem quantos anos? 41 anos, né? 38, 31 anos, né? E parei. Aí quando sentei na mesa, a minha esposa perguntou assim, fuma quantos cigarros hoje? Eu falei, nenhum, parei de fumar. Fumou escondido. Não fumei escondido. Aí nisso veio um garçom, me oferece um chopp. Aí elas olharam para mim, fumando as duas, minha cunhada e ela, soltando fumaça no meu rosto. E eu me sentindo mal com aquilo. Como pode? Aí o garçom, só aceita um chopp. Aí elas se entreolharam, deram aquele sorriso daquele cachorro rabugento. É agora que ele não vai resistir. Tomei aquele chopp, comi e nunca mais fumei na minha vida. Por quê? Porque eu liguei o departamento da vontade. Eu não quero mais. Eu senti com essa situação. E assim é tudo na nossa vida. Eu não quero mais, eu não faço mais isso. É a vontade, porque ela é a maior de todas as potências da alma que temos dentro de nós. Se nós predispomos a fazer o bem, não vamos fazer nunca mais o mal.
que a vontade ela impera sobre tudo e todos. Então o princípio da evolução não está na matéria. Ela está na vontade cuja ação tanto se estende à ordem visível das coisas como à ordem visível imaterial. Então, o princípio da evolução não está na matéria, e sim está na vontade. A ação se estende à ordem invisível das coisas como a ordem visível e a ordem material. Ela suplanta tudo pela vontade. Então, o princípio superior é o motor da existência, o princípio superior. O motor da existência é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida espiritual. Então, na realidade, nós temos que tomar essas decisões, né? O que nós queremos efetivamente para nós? Não adianta sentarmos e chorarmos no meio-fio o que nos aconteceu. Na perda de um braço, na perda de uma perna, na perda da visão. Eu acho que dá tempo ainda de contar um caso real que eu vivenciei. Não sei se já contei aqui, volta e meia, como vou ficando velho, vou ficando repetitivo, mas é sempre bom, né? E estava em São Lourenço, e eu conheci uma pessoa, estava no Parque das Águas, e nós temos meu irmão tem apartamento lá, volta e meia, estou no São Lourenço, estava no Parque 2 tomando uma ducha, e estava sentado, eu e minha esposa, numa mesa, umas 4 chuveirões para tomar banho, e tinha um senhor com 2 senhoras, sentados também, estava à noite, estava um dia de sol bonito. Eu estava sentado ali, volta e meia lá no chuveiro, tomava um banho, uma ducha daquela, voltava ali, fazendo a minha higiene mental e tudo. De repente, esse senhor levanta, estava na nossa frente, na mesa do lado, e fala assim, vou no chuveiro. Uma das senhoras que estava do lado dele, que eu não sabia quem era, depois vim saber que eram irmãs dele, pegou ele pelo braço e o conduziu à ducha. Aí eu vi que ele era cego. Ele foi na ducha, tomou a ducha dele, voltou para a mesa. Ficou sentado lá, estava tomando a cervejinha, eu estou observando aquilo. De repente, passou mais um tempo, ele levantou, falou, vou na ducha. Aí a outra irmã levantou. Falou, não precisa, eu sei ir sozinho. Ou seja, a única vez que ele tinha levantado, ele levantou, mediu o espaço até o chuveiro, viu onde estava e o chuveiro voltou. Porque assim, quando nós perdemos um sentido, afloramos outros. Ele não tinha visão, mas tinha os outros sentidos aflorados, as percepções. E aquilo me chamou a atenção. Tudo bem, passou. À tardezinha eu estava sentado no calçadão. Só não tem um calçadão, estava vendo as modas ali passarem, coisa de velho. Estava sentadinho lá. E quem é que estava no banco do meu lado? O senhor que estava lá na ducha. Eu fiquei olhando para ele. A nossa distância de banco era de 3 metros. E estava armando chuva. O tempo estava ficando nublado e tudo. E de repente ele falou assim alto, e vai chover. Como se procurasse algum assunto com alguém que estiver do lado dele. Ora, quem estava do lado dele mais próximo era eu. Eu já não gosto muito de conversar. Aí falei, vai chover. Ele falou, vai chover sim, eu estou sentindo isso. Eu falei, posso me sentar aí? Aí ele saiu do meu banco, sentei do lado dele. Começamos a conversar. Eu tive uma experiência de vida com ele fantástica. E estou trazendo para os senhores hoje. Na conversa, eu perguntei a ele tinha, na minha idade, mais ou menos, na época, eu tinha 65 anos, mas uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, e eu perguntei a ele assim, o senhor me desculpe a pergunta, o senhor
é cego, é cego de nascença? Não, senhor. Eu fiquei cego aos 55 anos, há 10 anos atrás. Perdi a visão. E aquilo eu gelei, porque eu fico imaginando, quando você nasce sem a visão, você não está vendo o mundo, dos olhos que nós temos. Mas eu acho que a prova mais difícil para o espírito é perder a visão. Depois de 55 anos, foi o que aconteceu com ele. Eu falei, pois é, me teve uma doença e tudo, e aí eu me compliquei, não consegui, fiquei cego. Eu nadava muito, eu era nadador do Clube de Regata Botafogo e fazia travessia Rio-Niterói. Várias medalhas, ganhei várias travessias em primeiro lugar e fiquei cego. Me vi cego, sem poder me locomover, as minhas irmãs, e no meu quarto eu falei, vou me matar. A vida acabou para mim. Aí eu comecei a pensar, falei, não, eu não quero morrer, eu tenho muito que viver. Eu não posso fazer isso, eu não posso ficar assim. Chamou as irmãs e falou, minha irmã, eu quero voltar a nadar. Aí a irmã falou, mas como é que você vai nadar? Não importa, eu quero que você me leve no clube, que eu quero conversar com o instrutor. As irmãs pegaram ele, levaram no Clube do Botafogo, que moravam próximo, 2 ou 3 ruas depois, foram para lá e ali conversar com o instrutor e falou, não, pode deixar conosco ele aqui, vamos voltar a treinamento com ele, ele é muito bom em natação. Não. Aí começou a treinar de novo, começou a nadar, começou a voltar. E falou assim, mas eu precisava ler, eu sempre gostei muito de ler, e não podia mais ler, porque eu não sabia o braille. Aí foi para minhas irmãs, olha só, eu quero aprender o braille. Você quer aprender o braille? Quero, eu preciso ler, quero continuar lendo meus livros. Aí levaram ele, eu quero ir para o Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur. Levaram ele estudou braille, aprendeu braille, voltando a nadar de novo. E comecei, seu Orlando, a ganhar as medalhas todas de natação de novo, cego. E voltei a ler meus livros. E hoje, seu Orlando, eu sou um dos diretores do Instituto Benjamin Constant. Meteu a mão no bolso, me deu o cartãozinho dele, demonstrando o departamento da vontade. Ele não se entregou em momento nenhum, ele não sentou no chão e chorou, ele não se suicidou, ele fez, o motor supremo dele foi a vontade. Eu quero fazer isso, eu não vou me entregar. Então, o que importa, acima de tudo para nós, é compreender que podemos realizar tudo no nosso domínio psíquico. Então, nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Palavra do nosso querido Emmanuel, através de Chico Xavier. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Olha só. Que quando estão unidas, concentradas, no mesmo fito, constitui centro de forças irresistíveis. A vontade. Eu não quero fazer isso, se impõe. Querer é poder. E o poder da vontade é ilimitado. O poder da vontade é ilimitado. Não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências dentro de nós. Nós estamos renascendo a todos os momentos, só depende de quem? De nós.
Então, dirigi incessantemente o vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Então, quando estiveres conquistado esse domínio sobre vós mesmo, a vontade, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. É a vontade. Só depende exclusivamente de nós. A nossa vida, o nosso caminhar, o que nós queremos para nós. Não adianta sentarmos e chorarmos as coisas que perdemos. Não adianta. Nós temos que ter a certeza absoluta que em nenhum momento nós estamos só nesse planeta. Que os luzeiros queridos da caridade, do amor e da paz estão vibrando por nós. Os nossos entes queridos que já partiram antes de nós e que nos aguardam um reencontro, estão do nosso lado vibrando pelo nosso melhor. Então, desistir nunca. Criar sempre dentro de nós a força, a determinação, a coragem e a vontade de prosseguir cada vez mais para frente, para o alto, em nome de Jesus. Que o Mestre Jesus, esse amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos dando força, equilíbrio, discernimento, Senhor, para prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva, nesse planeta que nos encontramos de provas e expiações. Sustenta-nos, Senhor, a cada um de nós, a nossa fé. Apacenta o nosso coração e abra nossa mente para essas realidades espirituais que vem nos trazendo ao longo do seu caminho, da sua caminhada, na nossa caminhada evolutiva. Que essa doutrina de amor que nos deixaste como seu consolador prometido sirva para cada um de nós com a bússola de guiar cada vez mais para a frente e para o alto, em seu nome. Mestre amado, Senhor da vinha, Senhor da vida, envolva a cada um dos irmãos nossos que se encontram na sua caminhada evolutiva. Nesse momento que passamos nesse planeta de provas e expiações, com essa pandemia que nos agride, que nos agraça ao longo da caminhada, levando os nossos entes queridos, os nossos amores, os nossos amigos, sustenta-nos, Senhor, a nossa fé. Apacenta o nosso coração, fortalece-nos, Senhor, nos nossos objetivos. Pois sabemos que vós, Senhor, é o governador desse planeta. Então ampara-nos pelo acréscimo da sua misericórdia e do seu amor. Pois por pior que seja o túnel escuro que nos encontramos, o pior das nossas dores, as nossas agonias, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, nós sabemos que vós estáis de braços abertos, estendido, a nos convidar no seu convite honorável que nos fez há 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, muita serenidade, que o Cristo Jesus permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, nos sustentando na nossa fé, nos dando força, coragem e vontade de prosseguirmos cada vez mais
para frente, para o alto. Muita paz, paz e bem em todos os corações, e obrigado por mais essa noite de estudo que nos ajudaram na noite de hoje. Obrigado pela paciência exercida conosco. Paz e bem em todos os corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.